Hoje o nosso encontro é com alguém que prova que ensinar vai muito mais além de sala de aula. Recebemos o professor Douglas, historiador, educador e hoje coordenador, que se destaca não só pela influência na educação, mas também pelo seu jeito leve e descontraído de se comunicar. Mais do que ensinar história, ele transforma o aprendizado em algo próximo, humano e envolvente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia aí, galera. Boa tarde, boa noite, né? Então, foi um prazer, primeiro, ser convidado aí pela galera, né? Foi emocionante, não era lógico, eu falei que eu sou bobo. E que já queria de cara dizer obrigado e que tenham muitas edições, tá? Porque eu sou terrível, tá? Então, Douglas, eu queria saber o que te fez escolher esse ramo da história, você seguir nessa profissão de historiador? Então, primeiro é aquela coisa desde criança que tudo a gente quer saber, né? Por que a luz está ali? Quem criou a luz? E quem fez isso? E quem fez aquilo? Eu era aquela criança chata que perguntava tudo. Mãe, mas por que a televisão? Mãe, a gente entra aqui dentro? Então, eram muitas dúvidas. E a minha mãe, procura, vai no livro. Na minha época, Jesus, sem falar idades, era Barça, a gente ia para a biblioteca, né? Muito, porque nós não tínhamos essa maravilha na mão, então nós tínhamos que ir lá e pesquisar. Eu gostava muito de dinossauros, tinha que ir lá ver o negócio do dinossauro, Tex, Rex, o que ele é, né? Tirano e tal. Então, isso foi me levando para os caminhos da história. Foi realmente dúvidas, interrogações, por quê, como isso foi feito, quem que criou isso, por que fizeram isso, por que eu nasci escravo, por que eu sou preto, por que o outro é branco, eu queria saber. Né? Mas antes de você escolher a história, assim, teve alguma matéria assim, que você falou, caramba, eu acho que talvez... Sim, teve. As humanas sempre agregam muito, então era geografia, né, porque trabalha muito com política, e história, que acaba se casando, né? Se encontrando. Então, assim, de qualquer maneira, ia dar no mesmo, porque geografia e história é quase pai e mãe. Também quero saber como foi o início da sua carreira assim, como professor. Você teve muita dificuldade, foi tranquilo? Então, nenhuma dificuldade. Né? Eu iniciei com muito medo, né? Eu comecei no terceiro ano do ensino médio a dar aula, no Colégio Serense de Paracambi, só que eu já havia dado estágio aqui, né? A diretora Flávia, na época, me convidou porque o estado estava um desespero, faltando professor, chamando de concurso, e aí eu tive que fazer alguns estágios, né, que são obrigatórios, e ela me convidou, Douglas, dá para você fazer estágio? No estágio eu assumi a turma, olha a loucura, e eu fiquei no ensino médio, né? Então, assim, eu tive que me provar, realmente tem que ser bom, porque eu estou no ensino médio de Sepra, a minha primeira escola, minha primeira série, minha segunda série, tia Inês, beijo, tia Inês, que está vivíssima ainda, tá? Tia Hilda, de segunda série, infelizmente, está no Papai do Céu, depois fui pro Senec. Então, eu comecei com muito medo. É um colégio imenso, inúmeros alunos, eram 49 alunos na sala, né? Agora temos a lei 35, estamos era 49, e faltava professor junta, 60, 70 na sala, porque eu não tinha professor ainda. E eu comecei a jornada. Então eu comecei ainda na faculdade, né? O que era para ser estágio acabou virando aula, né? E aí quando a diretora do Senec me convidou, a Roberta Portela, que eu agradeço até hoje, minha madrinha na educação, para poder fazer parte do Colégio Senecista, né, como docente, como professor, a gente fez entrevista e ela falou assim, então, mas eu preciso para o terceiro ano. Eu falei, Jesus, para o terceiro ano, que aí você tem que dar conta de Enem e etc, o cara tem que chegar lá, né, você tem que se provar o tempo todo, né, um colégio que já é de uma rede particular, privada, né, um colégio também tradicional, assim como Sepra. Então eu falei, não, vou, tá pronto. E fui. Então, a primeira aula, com muito medo. Só faltou gaguejar. Já sou louco, né? Só faltava gaguejar. E eu também quero saber se você teve algum momento, assim, na sua vida, dentro de sala de aula, que foi marcante, que confirmou que realmente
estava no caminho certo da sua profissão, do que você escolheu? Então, não só dentro da sala de aula, mas muito mais fora, né? Papai do Céu deu essa missão, que eu acho que ser professor é uma missão. Se vocês não sabem, a gente não ganha tanto assim. Para estar sempre bem vestido, com a coisa sempre bem feita, para ser exemplo, para ser espelho, e tem que estar bonito, não pode estar feio. E a gente não ganha também assim, mas eu tenho fé, eu tenho de fé, que os meus próximos amigos serão só um emprego, não precisarão ter 3, porque a nossa jornada começa 5h da manhã, acaba às 11, né? Pouca gente sabe disso. Fala assim, 2 férias ao ano, imagina, que delícia, professor. E aí a gente pega 35 alunos hoje, né? E tem que dar conta. Então, o fora que eu digo é que eu faço parte sempre de vários projetos, né? A felicidade me encontra, né? Porque, para começar, você tem que ser feliz. Você pode escolher marido, esposa e profissão. Resto, amor, é a vida que te dá. Agora, quem você vai namorar e o que você vai fazer, você que escolhe, né? Então foi uma escolha minha. Eu não comecei bebê igual vocês, já comecei maduro, já tinha inúmeras jornadas, contador, dono de loja, então já tinha várias jornadas, foi uma opção, foi uma escolha ser professor. Então, assim, eu creio que foi realmente algo ligado à fé que me levou a fazer isso, uma missão de cumprir, de estar lá e de ter o prazer de entrar em vários projetos, que eu entrava em todos, né? E passar por um aluno e ser reconhecido, como eu acabei de falar, um aluno que você foi lá, foi coordenador dele, nem foi professor, e lembrar de botar meu nome no podcast. Então já é um momento que você chora. Passar por um aluno que é oficial, você chora. Passar por um aluno que era PG, que está no Japão. Aí o cara te manda lá, tio, eu tô no Japão. Eu tenho muito de tio, né? Chamo de tio e tal, brinco. Não tenho nenhum problema com isso. Então você vê assim, caramba, esse cara foi meu aluno, né? De eu ter mais de 20 alunos que viraram professores de história, né? História é chato. Lá vem aquela história, aquele livro desta grossura. Porque história é chato. Se eu ficar só lendo o livro, história é chato. Não adianta eu vir aqui falar para vocês, então Portugal chegou e blá blá blá. Não, a gente tem que contextualizar. Eu tenho que entender o que essa turma quer de mim. E o que eu vou ser daquela turma. Então eu vou ser um professor aqui e você outro ali. Né? E quando eu começo a jornada no 3º ano, lá no Colégio Cenicista, eu ainda começo com os filhos gêmeos da diretora na sala de aula. Você imagina, eu começo a dar aula para os filhos da diretora. Cara, então assim, é se provar o tempo todo. E aí hoje está lá um médico, outro dentista, ambos são engenheiros também, estão na 2ª carreira. E você vê a turma inteira, tem vários outros alunos com profissões maravilhosas, né? E vários professores. Então isso que te emociona, é isso que te gratifica. O que gratifica é saber que hoje vocês estão aqui, mas que amanhã ele é um cara do youtuber. E eu tô lá gritando, sabe? Na feira literária atrás dele, querendo o autógrafo dele que eu não peguei hoje. Entendeu? Então assim, não percam oportunidades. Virão outras? Sempre virão outras. Mas o trem passa. Perdeu aquele trem? Vai ter que ficar na estação e esperar o próximo. Então eu falo, pode perder dinheiro, eu não ligo perder dinheiro. Porque dinheiro eu trabalho e eu ganho de novo. Oportunidade, velho, tem que ter cuidado para perder. Cuidado, aproveitem que nesse momento da história da humanidade, o aluno tem que estar na escola, o aluno tem que estudar. Então hoje, vocês podem se dar ao luxo, alguns, a sua grande maioria, de só estudar. Então aproveitem, tá? Se qualifiquem. Não estou falando para ninguém não pegar ninguém, não, pode pegar. Mas estudem, se qualifiquem, aproveitem todos os projetos do governo. São tantos projetos que eles têm, tantos programas, e os alunos não aproveitam. Eu tinha um sonho de ser advogado, médico, professor, não posso, porque minha mãe, tadinha, nem trabalha, meu pai morreu. Gente, para de vitimismo, mete a cara, enfia o pé. É para aí que aquela história da Fernanda, lá da Baiana, e com os 2 pés. Vai atrás. Não dá para chorar não, querido. Já foi tempo. É correr atrás mesmo. Aliás, na verdade, como eu falava para meus alunos,
Atrás não, na frente. Porque o atrás já fala, atrasado, cuidado. O cara chega atrasado, ele está atrás, tá? E na hora da classificação, a vida é uma prova. Como é que foi a sua transição de professor para coordenador? Foi algo tranquilo ou foi que ralar muito? Então, foi um choque, na verdade. Né? Assim que eu entrei para a educação municipal, né, a convite da Sandra Melo Donel Siciliano, eu comecei como professor de História. Né? Fui dar aula professor de História no Pio do Vale, no Guarajuba, com a maravilhosa diretora Fátima Mesquetela, parte da minha vida, e professor. Em 3 meses de professor, né, pelas múltiplas experiências da vida mesmo, creio eu, né, não só da carreira pedagógica, não, a gente precisa de um coordenador, alguém que lide bem com o professor, com o pai e com o aluno, né, porque o cara faz ali a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, vai ser você e tal. Eu falei, Jesus. E eu nem tinha acabado pedagogia, né? Eu era formação em História, né? Que também, se eu falo que a carreira, aqui no podcast, o dia inteiro falando que eu sou formado. Aí, falei, tá, então é um desafio. Foi um desafio sim. Porque quem é o coordenador? É o cara que vai dizer assim, você fez errado, querido. Fala, desculpa, professor. Você bateu no coleguinha, não pode fazer isso. Você botou um apelido. Ah, pai, o nosso filho, pai. Então, quer dizer, é difícil, né? Mas, como eu falo, tem alguém em cima cheio de luz que me ama muito e me colocou nessa escola, né? E escola, assim, matriarcal, de 3 mulheres, Fátima Mesquetela, Sariadne e Valquíria, e que é uma escola altamente acolhedora. Do portão, da tia do portão, à tia da merenda. De amar, de entender, de se você aquele dia não comer, a merendeira vai te falar, olha, aquele aluno não comeu hoje. E ele pede para comer 2 vezes sempre. Aí você vai entender aquele aluno. Então, a gente liga para o pai, a gente liga para a mãe. Né? É uma escola de loucos, porque a gente tem grupo de pais de todos os alunos. Tá? Eu falo com pais de todos os alunos todos os dias. E às vezes o pai, 3h30, fala, hoje ele não vai não, tá? Porque ele está com febre. Me fala 3h30 da manhã. Mas tudo bem, faz parte. Então, foi um desafio. Porque você é o cara que chama atenção. E ao mesmo tempo, eu tenho uma energia, assim, de tentar entender o que acontece com você. Eu falo, poxa, esse é muito problema hoje, por quê? Então, eu chegava ali massacrando. Eu chegava ali querendo entender o contexto. Por que você está nervoso? Ah, porque hoje meu pai bateu na minha mãe muito. E eles se cresceram. Então, o contexto que acontece é muito importante. Nem tudo, gente, é só sobre livro, é só sobre aprendizado, é sobre vida, é sobre gente. Então, o olhar do professor, do gestor, sobre quem está dando aula, sobre que turma está dando aula. Eu nunca repeti uma prova, que era muito mais fácil pegar meus PDFs lá e botar de novo. Cada turma é uma turma. Cada turma está te pedindo alguma coisa diferente. Cada palavra que você usa para uma turma é uma palavra que você pode usar. Eu podia chegar na sala dele, por exemplo, uma sala que só Jesus, né, amigo? E a misericórdia do Senhor, né, nos ilumina muito, obrigado, Pai do céu. E eu fui para mim, eu fui da sala dele, tá? E ele sabe o que eu estou falando. Era assim, do professor enlouquecer. E eu nunca gritei na sala dele. Tá? E aula de história, irmão. Tem hora que é chato, tem hora que não dá. Nem todo dia você é youtuber, nem todo dia você dá grandiosas aulas, nem todo dia você está bem. Eu também tenho problema. Então, era uma turma grande, agitadíssima, né? Do começo ao fim, né? E eu falo bastante, você nota, né? Então, era do começo ao fim. Aproveitando esse gatilho, qual foi, na verdade, quais são os maiores desafios dessa função hoje? Seria lidar com as pessoas? Então, para mim não, porque eu amo gente, eu amo pessoas. O desafio hoje do professor para mim é realmente os inúmeros afazeres que nós temos, que a gente fala assim, nossa, quanto tempo que eu perco no diário online, no diário de papel,
corrigindo trabalho, nas provas, na parte burocrática da coisa, né? Para quem ama dar aula, porque dar aula para mim é o mais fácil. Mas também entender hoje alguns responsáveis, me perdoem responsáveis, mas entender alguns responsáveis que não entendem o contexto do que está numa escola. Porque, amor, é o primeiro lugar que te põe regras. Então, no início, a escola é um horror para o aluno, porque ele tem em casa o velocípede, a bicicleta, o doce, o chocolate, a geladeira, a babá, ele faz o que ele quer. Quando chega na escola, não, ele tem horário, ele tem hora, ele tem obrigações. E quem faz isso é o professor lá, coitado, que eu imagino do maternal que ele passa, para botar regras. É o seu primeiro não, que não é de alguém conhecido, não é da mãe. A mãe fala, não, assim, não, você está fazendo. Né? O professor não, tem que falar não, você não tem que fazer. Então, para mim, o desafio do professor é realmente conseguir fazer com que esse aluno entenda que a vida, ela pode ser cor-de-rosa, eu adoro rosa, né? Mas ela também samba, a gente vai sangrar. Então, você tem que passar isso para o aluno, passar a vida, passar que não é só aqui, numa sala de aula, passar que tem intramuros, né? Você vai sair da forma, você vai ter uma vida. Vocês, terceirão, acabou. Tio, tia, que conhece, acabou. A faculdade é solta, amor. Se você não correr atrás, você vai ficar 25 anos na faculdade. Então, esse é o grande desafio, tá? Trazer a família para a escola. Ter parceria com a família. Tendo parceria com a família e uma gestão que te entenda, aí você volta. O que mudou na sua visão na educação depois que você assumiu a função de coordenador? Então, a autonomia que essas diretoras me deram, né? Você ter autonomia numa escola é muito importante. Você poder brincar com seus alunos e ter respeito deles é muito importante, né? Você, hoje, né, nós temos aí inúmeras bandeiras para levantar e você ser respeitado, mesmo levantando uma delas, isso é muito importante. Isso está provando a cada momento que você está no caminho certo, né? E você poder então levar a sua escola para o caminho pedagógico de uma abertura democrática, sendo todos os gestores filhos de ditadura, é o grande desafio. Porque, não digo que a sua mãe, que pode ser hoje minha filha, mas o seu avô, com certeza, é filho da ditadura. Então, para ele, se você falar assim, poxa, avô, que legal, não, legal era a minha época, você não podia fazer isso, você não podia ir na rua, 8 horas de estar em casa, isso que é legal, hoje é uma bagunça. Só que ele não entende que atrás disso vinham outras coisas que não eram legais, tá? Então, assim, ser uma professora igual ela é, uma professora que se destaca e que é ela aqui, é ela na rua, é difícil, porque ele já é cobrado pelos próprios amigos. Não, você tem que ter uma postura impecável, porque o aluno vai esperar em você. Então você não pode ser doidão, não. Você tem que ser assim. E eu sou amigo dos meus alunos. Eu gosto de ser amigo dos meus alunos, tá? Ser próximo, entender os meus alunos. Então também é um desafio. Na coordenação é um desafio enorme, né? Então, ter essa abertura com a gestão e com os pais é o que faz você voar e os alunos voarem junto. E de onde vem esse seu jeito descontraído para ir no horário de ensinar? Olha, aí é um poço que eu não sei. É um poço que realmente eu não sei. Que tem hora que você quer dar uma mordida. Não pode, né, gente? Olha o ECA. Então, você realmente tem que ser feliz, ter a escolha correta. Entendeu? Então, assim, eu estou com ex-alunos aqui e que não vamos mentir, eu nunca tive uma aula que eu saí infeliz. O momento mais perfeito para mim era entrar na sala de aula. Era o melhor momento. Era estar ali. Depois de inúmeros conflitos, com o cara levando uísque para a sala de aula, mas tudo bem. Douglas, mas a aula era de quê? Era sobre café. Eu estava dando sobre café com leite, e aí a gente ia falar sobre café, eles botavam palavras, né? E aí, era sobre café. Aí eu leva uísque. Aí eu peguei e falei, então vamos contextualizar esse uísque com café. E vamos embora. É sobre isso. É sobre ter surpresa,
tá? E fazer aquele elemento virar a estrela da sala de aula. Porque o aluno vai lá para te testar. Porque se a aula é sobre café ou aquela mulher do uísque, o cara quer te sacanear. Você vai junto, amor. Você não pode beber o uísque, tá, gente? Você acredita que o seu humor ajuda na forma de você ensinar? Eu acho que sempre, né? A coisa mais difícil do ser humano é o humor. Chorar é muito fácil. Ser triste é muito fácil. Ser durão é muito fácil. Difícil é ser alegre. Difícil é você estar enfrentando momentos difíceis ou ver o seu aluno enfrentando momentos difíceis e você está querendo chorar com ele, mas você nem é o porto seguro dele naquele momento. Então você tem que ter humor. Eu tenho muito humor, assim, quase estrabalhões. Né? Então, as minhas aulas eram aulas que eu sempre levava palavras de duplo sentido. Ai, Senhor, os pais vão ver isso, né? Mas, de boa, tá, senhor juiz, pelo amor de Deus. De boa, sempre respeitando, mas levava justamente para quebrar um pouco aquela coisa engessada, né? Então, eu sempre estava brincando. E tá ali um aluno, na sala com muitos meninos, uma sala muito grande, e a gente conseguia sempre estar brincando, tá? Dando aula e brincando. Dando aula e mandar aquele cara continua você, tá? Então voltava aquele método lá de trás, e vamos ler, quase meu gatinho pompom, continua a leitura. Tipo isso. Então é mesclar, né? Respeito, humor, sabedoria, conquistar o seu aluno, senão você não vai dar aula. Não dá para ter uma barreira com quem eu vou passar a vida, com quem vai cuidar da minha vida depois. É o que eu falo com eles. Gente, eu tenho que sair daqui sabendo que eu vou estar na mão de bons policiais, eu vou estar na mão de bons enfermeiros. Hoje, como você perguntou em que outra área eu estou na saúde, e eu olho, são tantas nutricionistas, tantas fisioterapeutas e médicas que eu dei aula, que estavam atuando, trabalhando comigo, que eu falei assim, parece mentira, parece que eu estou na sala de aula ainda. Só de médico eram 4 que eu dei aula, né? De física eram 2, de enfermeira eram quase todas. Então assim, é muito bom você falar assim, valeu a pena, sabe? Então sempre vale a pena. O desafio vai ter, e eu acho que é ele que faz você se modelar de acordo com a turma e amar, gente, sempre amar. E isso quem falou nem foi eu, quem falou foi Jesus. Ame o próximo, está lá, os 10 mandamentos. Então é amar o que você faz. Para mim a palavra principal é amor. Se você tiver amor, você vai passar amor. Se você passar amor, você passa ensinamento, respeito, igualdade, tudo. Então é amar o que você faz e é amar o próximo, tá? E amar quem está longe. Aí o cara quer doar 5 quilos de arroz para enchente do Rio Grande do Sul, mas não doa 5 quilos de arroz para o vizinho, tem morrendo de fome. Não olha para o lado, né? A gente quer falar sobre igualdade e tal, mas não fala com o avô porque quer falar com o celular. E seu avô só quer que você fale assim para ele: oi, vô, tudo bem? Oi, vó, faz aquele bolo para mim. Tudo que ela quer fazer é um bolo com você. Mas você não tem tempo. Sabe por quê? Porque você quer estar no YouTube, no celular, no Instagram, né? Eu amo. Sou o tipo TikTok, dancinhas 1000. Então, eu não estou nem aí. Eu não me importo com a opinião alheia. Eu tenho a minha opinião sobre a minha pessoa. Então, o que é a opinião do outro, fala sobre o outro. O que fala sobre a minha experiência são vocês. Já teve algum momento que percebeu que esse estilo fez diferença na vida de um aluno? Já. Como eu te falo, eu sou bem múltiplo, né? Então eu também dava aula de outras matérias. E em uma das matérias, eu dava aula, que é nova, né? Do novo ensino médio, era do aluno falar sobre ele com você. E nós tínhamos ali um pacto, eu respeito muito isso, tá? Do que fica na sala, fica na sala. E o diretor pode me enforcar, porque vai ficar na sala. Eu vou morrer enforcado, tá? E ele fala a verdade ali. E você lê aquela verdade e fala: Jesus, mas psicólogo eu não sou, né? E eu tenho que ajudar esse aluno. Porque nessa idade, os hormônios estão fluindo de maneiras intensas na cabeça de vocês. E a pressão em cima de vocês é muito grande.
né? É pressão de a mãe ser igual a minha mãe. Você só estuda. Como é que tira essa nota? Né? Você não faz mais nada. Então, é um tipo de pressão muito grande que vocês sofrem. Da sociedade, que demora muito a mudar, e isso é histórico, né? Então, faz diferença, faz muita diferença. O professor, ele faz toda a diferença na vida do seu aluno. Ele pode levar você para um lado bom, ou deixar você numa maré, que aí é a vida que vai te levar. O que mais te motivou a trabalhar nessa Secretaria de Saúde? Então vamos de novo, corta isso, tá na edição, vai para fora, vai com tesão. Isso! Tesão era a palavra. O que mais te motivou a trabalhar na Secretaria de Saúde? Então, voltando aí, então, uma loucura, né? Você vem da educação, 26 anos de educação, e de repente uma amiga te convida para a área de saúde. E a primeira vez foi não, que foi em fevereiro. Não dá, né? Mas eu conheço essa minha amiga, a secretária de saúde, a doutora Monique Pimentel. Eu falei assim, conheço, ela vai vir de novo. E aí, como eu acabei de falar, não pergunta o que eu faço, e foi eu que estudar. Gestão hospitalar, gestão de saúde, e comecei a estudar, e quando chegou em maio, ela de novo já veio, não, mas eu preciso de você, e tal, eu já havia trabalhado com ela numa clínica, e eu peguei e falei assim, não, agora eu vou. Né? E aí tive que mudar a minha vida, porque eu estava em maio, eu já continuava como coordenador da Escola Pública do Vale, e tinha que estar no hospital, na verdade, comecei no Hospital de Lages. Né? E assim, loucura, hospital, emergência, tipo plantão médico, mão, chegou o SAMU, né? Loucura. E com 26 anos de profissão de professor, você conhece a cidade, você conhece quase os 40 mil habitantes, né? Um dinossauro. Aí todo mundo achava quase que eu era médico. Não, me ajuda, calma. Então, às vezes, quando eu fui para lá, foi um desafio enorme na minha vida, né? Para começar, gente, a primeira coisa que eu pedi a Deus, que eu levantei, quando ela falou assim, eu preciso de você no hospital, foi eu falar assim, Jesus, eu só não posso desmaiar no primeiro dia. Porque se vê sangue na minha mão, eu desmaiava. Eu falei, Senhor, como é que eu vou estar no hospital? Então eu falei, meu Pai do céu, se o Senhor está mandando ir para lá, é porque eu tenho uma outra missão agora. Chegou um outro momento, é um corte da minha vida. E eu vou ter que dar conta disso, ela está confiando em mim, ela está me chamando. Né? E eu só tinha a escrita, só que eu tinha lido, e EAD. Né? Então quer dizer, só no EAD. E fui, e gestão. Fui. E Papai do Céu é bom o tempo todo. E eu consegui, assim, amar o hospital. O meu horário era quase da coruja, porque eu tinha primeiro que estar no Pio do Vale, né? E às 15 horas, pegava o primeiro turno, pegava o segundo turno, também era coordenador, e às 15 horas que eu ia para o hospital e saía lá, né? Quase meia-noite. Então, assim, e eram momentos de picos, por incrível que pareça. Né? O hospital ele vive cheio, gente, 24 horas. É uma coisa de loucura, é uma rotina que eu não entendia. Né? E que você vai tendo que pegar, com o trem andando, você junto. Né? E você vai aprendendo aquilo, a lidar com aquilo, a lidar com a dor. Né? E eu realmente bato palma para os profissionais da saúde, porque também é uma outra missão. É muito difícil. Tá? Ainda mais no primeiro dispositivo que eu peguei, que foi um hospital de emergência. Né? Mas de uma cidade do interior. Eu não estava no hospital de emergência de referência na Lagoa. Eu estava no hospital de emergência de Paracambi. Tá? Então, que é limitado. Ele é para sanar a sua dor momentânea, ele é para te estabilizar e, num caso mais sério, conseguir uma transferência. Né? E aí, tem gente que chega medicado, ó, eu quero ir para Vassouras, tem gente que chega medicado, mas você não é um médico? Não. Mas tem que ir já. O cara sabe o que ele tem, já quer de Vassouras, sabe a cirurgia que ele vai fazer. Então, assim, é complicado. E aí entra de novo, você tem que trabalhar com gente. Então, eu acho que o principal da vida, novamente te falo, é amar o próximo. Porque na saúde, a pessoa chega com emergências, quase o tempo todo.
E não me interessa se a sua emergência é uma dor de cabeça e a dele é um infarto. Para você, a sua ainda é mais importante que a dele. Tá? Porque você está morrendo de dor de cabeça. E ele está infartando. Mas você não quer saber. Por que ele passou na minha frente? Aí você fala, moça, tem aquelas pessoas de risco. Ele passou na sua frente? Nada, é política. Não. Ele passou na sua frente porque ele passou por uma classificação de risco e viu que ele é amarelo, ele é vermelho, ele está infartando, ele tem que ir direto, passar na amarela, passar na vermelha, ele vai direto para o DA, é para toda a vida. Por isso ele passou na sua frente. Então, assim, é muito difícil. Tá? Lidar com o ser humano já é difícil. A gente lida com família, com amigo, com namorada e a gente sabe que é difícil. Então, a área da saúde foi um enorme desafio e ainda está sendo. Olha, o que eu mais ouvi foi: você não é professor? O que você está fazendo aqui no hospital? Foi o que eu mais ouvi. Né? Eu passei alguns meses só ouvindo isso. A primeira pergunta é: você não é professor? O que você está fazendo aqui no hospital? Né? Mas ninguém sabe se foi lá que você estudou, que você fez gestão. E que você está ali para ajudar o próximo também. Né? E que eu fazia gestão. Eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu não sou técnico. Né? Eu estou na parte administrativa. Mas é difícil, às vezes, as pessoas entenderem. Então foi outro desafio. Ter que explicar, que eu acho que até acaba provocador. Então, eu sou professor, mas eu me convite, eu estudei, eu estou aqui para isso, eu não estou aí na parte técnica, eu não sou médico. Né? Continuo professor também, inclusive. Então, esse é um grande desafio. A saúde é um grande desafio. Voltando para a parte que você falou, que né, você é professor, você é médico. Não sou médico. Pra fora? Você se acha diferente na Secretaria de Saúde e na sala de aula? Você acha que é a mesma missão? Olha, eu acho que sim, porque as duas são, foi horrível, as duas são, né, missões de lidar com gente, missões de salvar vidas, porque o professor, ele está salvando vida, e na saúde, eu estou salvando vida. Quando eu faço um fluxo de um posto de saúde, de USB, eu estou salvando vida. Quando eu estou fazendo um projeto, junto com a secretária e com os enfermeiros, como falei, eu não sou técnico, eu sou da parte de gestão, eu estou salvando vida, porque eu estou acelerando um processo que poderia ser meses, para ele ser dias, para ele ser semanas, tá? Para o município conseguir alcançar indicadores que vai nos facilitar a vir verbas para o município e gestão. Então, é salvar vidas. Tanto médico quanto professor. Ele tem a missão de salvar vidas. Então, para mim, a diferença está aí. De você ter amor ao que você faz. Vou usar a palavra que eu usava na turma dele. Vou falar ele porque ele é meu aluno que só Jesus sabe. Ter tesão. A palavra para mim é ter tesão na vida. Tá? E a palavra que começava na sala dele era essa. Gente, sem tesão já sai, tá? Porta aberta. Porque se você chegar na sala de aula, que tesão é esse, meu amor? Que a testosterona tá onde? O hormônio tá onde? Você tem que chegar lá e não interessa se são 7 da manhã, é bom dia! E vamos embora, galera! E vamos ter outra história. E vai ser vaga, CLT, vai ser. Ah, não! Vai ser a Imperatriz Leopoldinense está apagada na história, porque as mulheres são apagadas na história. Ah, só conheço Dom Pedro. Quem é a Imperatriz? Aquela escola de samba? Também. Que tem um hino maravilhoso de liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, porque foi a Imperatriz Leopoldinense a responsável por isso. Mas ninguém explica isso. E é por isso que as aulas de histórias ficavam interessantes. Porque eu ia explicar isso. Douglas, você perdia tempo com isso? Eu não perdia tempo, eu ganhava o aluno. Eu ganhava história, eu levava ele a viajar. Eu adoro estar fora da sala de aula. Né? Amei que meu fluxo de sala de aula acabou no Centro de Histórias Nordestinas ano passado, né? Quando eu levei meus alunos para dar aula de História do Nordeste e eles entenderem isso comendo aquele tipo de comida, ouvindo aquelas pessoas, vendo aquela cultura. Porque nós temos um Brasil do tamanho de continentes, né, gente? Nós temos um país multicultural.
E aqui no Sudeste, nós somos hiper, mega privilegiados. Já nascemos privilegiados só por estar no Sudeste. Porque a realidade de outras regiões são completamente diferentes. Então é muito fácil você debochar do indígena porque você não conhece a realidade dele, o sofrimento dele, os quilombolas, porque você não conhece o que o nego passou para chegar até aqui. Tá? Ah, eu não respeitar a bandeira LGBTQIA+, porque é fácil para você. Ah, você é hétero, branco, lindo. É lindo, família, é legal. E eu prezo por isso, porque eu prezo pela família, mas eu prezo por respeito. Então, você tem que desvendar a história, levando o cara para conhecer a história. Então, façam o professor tirar vocês da sala de aula. Tirem ele da zona de conforto. Ai, aquele professor é chato de matemática. É chato porque ele nunca te levou na quadra para mostrar a geometria na quadra. Eu nunca fiz uma pizza com vocês e explicou. Triângulo, retângulo, ângulo, sei lá, o que chama, que matemática não é meu forte, notaram, né? Então, faça isso acontecer. Porque de história, eu tinha que dar século. Aí para dar século, eu tinha que explicar algarismo romano. Eu tinha que ir em história. Eu tinha que ir em matemática, né? Porque a história é a mãe de tudo. Então, eu tinha que ir na matemática, no português, na geografia. O cara tem que se localizar. Egito onde? Porque o povo acha que o Egito nem fica na África. Sabe por quê? Porque foi uma civilização religiosa. Ah, então não pode ser na África. Porque na África é preto, preto é inferior. Porque é isso que era ensinado. Isso que era dado. Era isso que vem nos livros didáticos. E até hoje, nessas novas edições, ainda fica difícil você achar outras civilizações maravilhosas. Então, várias invenções, vocês não sabem que vieram dos negros, dos pretos. Você não sabe. Porque o nosso olhar é um olhar eurocêntrico. Então, infelizmente, até os dias de hoje, se você não buscar e tirar esse professor da zona de conforto, a aula dele vai ser chata. Então, tire ele da zona de conforto. Quem vai modelar o professor que você quer são vocês. Tá? Então, a primeira coisa é vocês tirar o professor da cadeira, tá? Ele não é PCD, então tire ele da cadeira, e se ele for ok também, ele pode ser e dar um show. Eu tenho um amigo que é uma inspiração para mim, e é PCD. Então, assim, obrigado, falo demais, né? Obrigado. E vá pra rua. Ah, mas ele pode, não tem dinheiro para ir. Vai de trem, meu amigo. Um ofício, tio. Ó, o Douglas falou que é um ofício e chega um trem. E chega um trem só para vocês. Vem um trem e vai para Maracanã. E vai para São Cristóvão. Aí Maracanã, Museu de Astronomia. Aí já vai junto na universidade toda, no Museu do Exército próximo. E vai ver a realidade. Sai da sala de aula. Ah, não dá para sair. Então viaja aqui, ó. É na palma da mão. E não é pensando em palma, não. É olhando no celular. Não deu para viajar, o tio não deixou, a gestora falou que não podia, o calendário está apertado. Vamos viajar no celular. Tio, mostra no celular aí, bota no YouTube, mostra pra gente. Não tirem da zona de conforto. A pior coisa para mim, do ser humano, é querer estar na zona de conforto. Tá? Eu nasci líder, eu acho. Devia estar no berçário, mandando calar a boca para ele dormir, tá? Isso acho que nasce com a pessoa. E eu tiro todos os meus da zona de conforto. Porque líderes, cria líderes. Porque senão você não é um bom líder. Se você tiver todo mundo debaixo da sua asa, amor, é só a galinha. Que cria pintinho assim. Você tem que criar para o mundo, dar asas, fazer voar. Então a sua equipe tem que voar com você, tem que decolar com você. O seu aluno tem que ser aquele cirurgião que você fala assim, meu Deus, eu quero fazer uma prática como ele. Tá? A sua aluna tem que ser aquela aluna que vai estar lá brilhando no doutorado dela. Porque não dá para parar mais. E isso era no meu tempo, que a gente não conseguia fazer um mestrado, não conseguia fazer um doutorado. Hoje, eu tenho orgulho de falar assim, ai, eu tenho os irmãos Borges, que estavam em Lisboa, a outra em Londres, tudo pago pelo governo. Ah, são do Senec particular, né? Não, são do Pio do Vale.
e tudo pago pelo governo. Então, você tem que ter orgulho de no Japão, no Canadá, não porque são países do primeiro mundo, mas para você ver que não tem barreira de quem é da Guarajuba, de quem é do Sabugo, de quem é do Sorocabapá. Aqui é só Paracambi. E que maravilha! Nós temos uma história linda, tá? Nós tivemos aqui passando o imperador, tivemos aqui passando o presidente, tivemos aqui uma das fábricas mais importantes têxteis do mundo. A história inglesa está ali na frente. Essa rua aqui chama Avenida dos Operários. Por quê? Já perguntaram? Então não sabe por quê. Então quer dizer, a história se faz a todo momento. Saiam da zona de conforto. Galera, 10 para as 10, como fazer o bate-bola? Ah, misericórdia, é a hora, né? No dia a dia, você Mais alto. Eu gosto de ver Tá se sem for tesão fulano, nenhum, você porra. vai ter desse jeito. Fala alto. No dia a dia. E no dia a dia, você enfrenta mais situações. Isso. Ô, Yasmin. O bate-bola, já são 10 para as 10. Tá falando tudo. Deixa ele. Ó, pra fora, hein? Falou pra fora, hein? Ele faz uma pergunta baixa, eu faço pergunta baixa, ele faz embaixo e acabou. Voltamos? Foi? E 1, 2, 3, hein, gente? No 3, 3. Então, agora a gente vai começar, antes de finalizarmos o podcast, que a gente já está chegando na reta final, a gente vai fazer um bate-bola. Bom, vamos começar então. Ser professor é? Maravilhoso. Um desafio que te fez crescer, assim, na sua profissão, que você passou uma experiência, né? Entrar na sala de aula. Algo que te deu zona de conforto. Todo dia entrar na sala de aula e tem que ser diferente, tá? E eu dava aula no Senec do 6º ao 3º ano do ensino médio. Eu pegava todas as turmas de história. E aí do tio, oi tio, e você é a minha princesa. Aí galera, no 3º ano, como é que vocês estão? Terceirão! Então é um desafio, é acordar, agradecer que está vivo e ir para o desafio. Porque todo dia para o professor é um desafio. Como que eu vou dar aula? Como que eu vou dar República Velha? Como que ele vai gostar de voto de cabresto? Então eu levo ele na Câmara de Vereadores. Eu chamo o prefeito, André Siciliano, vem aqui explicar o que é o executivo. Vereadores, vamos lá mostrar o que é o legislativo. Alguém aqui já foi na Câmara de Vereadores em alguma pauta, alguma sessão? Então, professor de História, de Geografia, vamos levar o aluno que é aqui em frente. Vamos participar. O que o vereador faz? Vamos ali. Chama o prefeito. André Siciliano, de repente ele pode não nos receber no gabinete, mas ele pode vir aqui no SEBRA. Dá para chamar ele aqui e falar, prefeito, o que o senhor faz? O que é executivo? Ele vai falar para vocês. Até porque ele passou pelos dois. Ele foi legislativo e executivo. Tá? E saber o que é judiciário. Vamos ali no tribunal. Foi uma experiência mais difícil da minha vida. Porque o professor tem um sorteio no fórum que para ser jurado. Parece que só tem ali nome de professor. Porque eu caí para ser jurado, Jesus. E eu chegava até a chorar, né? Porque imagina você ser jurado. Foi a experiência mais difícil da minha vida. Foi ser jurado. E aí era muito, né? Parece que o meu nome está colado naquela sacola, na mão do cara que sorteia, né? E aí, um dia eu fui falar para a juíza, hoje eu não posso, eu tenho proximidade com a pessoa que está sendo julgada. Aí ela veio e falou assim, você vai ter proximidade com todos, você é professor? Eu realmente tenho proximidade com todos, porque foram ex-alunos, né? Eu era o pai de alunos. Então assim, aprendam, descubram, saiam da zona de conforto de novo, tá? Faz o professor fazer isso. Me assusta vocês falarem que nunca foram na Câmara dos Vereadores. Os meus alunos do 7º ano sempre vão na Câmara dos Vereadores, tá? Porque está na matéria. E eu não estou inventando. É saber o que ele faz e cobrar dele. Porque todo mundo aqui agora, tem 16, está perto disso. É hora de cobrar. É hora de perguntar assim, e na sua campanha, esse ano é ano político. Gente, é a política que muda o mundo, tá? Ai, eu odeio política, esquece. Corta e começa. Ah, não. Eu não sou chegado à política, mas eu sou politizado. O cara não me faz de bobo. R$100 não muda meu voto. Se você quiser pegar os R$100, eu nem pegaria.
porque é um dinheiro sujo. Mas, se você quiser pegar, você pode até pegar. Mas o voto é seu e é secreto. E foi muita luta para isso acontecer. Então, o voto é seu. Tá? E é só a única coisa que é única, tá? O pobre e pro rico, que é igual, é a morte e o voto. Os dois vão morrer e os dois têm um único voto. Então, não se deixe vender e não deixe seus pais se venderem. Sejam politizados. É a geração de vocês que a gente acredita. A gente acredita porque a nossa veio tipo cachorrinho com coleira, né? Quase todos filhos de uma ditadura que era para ser de alguns meses e ficou 20 anos. Então, é de vocês que a gente acredita que vai mudar o mundo. Nós destruímos eles. Destruímos o meio ambiente, você vai ter que arrumar. Agora é isso, gente. Nós confiamos que vocês vão arrumar. Uma palavra que define a educação. Amor. Um conselho rápido para seus alunos. Estudem! Para alunos, estudem. Se aprofundem. Não fiquem rasos. Tá? Não tenham medo de mergulhar. Vamos mergulhar. O conselho é, não parem. Não dá para parar. Eu estou quase de bengala e estou estudando. Num desafio, como você perguntou, da saúde. Eu estou toda hora estudando. Porque eu achava que era uma coisinha assim. A secretária me enganou. Minha amiga, Mônica Pedrosa, me enganou. É gigante. É saúde mental. É USB. É hospital. É fluxograma. É 1 milhão de programas de remédio em casa. Etc. Então, saúde da gestante. Então você imagina o que é isso para mim. Eu estou vivendo tudo de novo, como se eu fosse um garotinho. Tudo de novo. Eu estou reaprendendo a andar. Eu estou engatinhando de novo. Tá? Só que eu estou engatinhando com o trem andando, amor. Então eu não posso ficar muito para trás, não, senão o trem vai estar para cima. Então você imagina o que é isso? É desafiar-se o tempo todo. É não ter limite. Quem tem limite é o município, meu amor. Nós não temos limite. Nós estamos sem limite. Um sonho que você ainda quer realizar na educação? É ver professores com esse tesão o tempo todo. É difícil. É difícil porque o salário não é um dos mais agradáveis. É difícil porque cada vez mais a educação te exige um aprendizado contínuo. E o professor tem inúmeros a fazer, ele também tem família, também tem filhos. Mas ele também vai ter que saber que hoje nós temos inclusão. Então ele também tem que estudar inclusão. E eu tinha numa sala inclusão, e eu tinha lá no PIA da coordenação 8 inclusões diferentes. Então, são 8 provas diferentes. Você então se imagina um professor ter uma sala que não é homogênea. Que lindo quando tudo é igual, né, gente? É por isso que a gente põe uniforme. Quando põe uniforme, é todo mundo igual. Mas aí dentro, é cada um diferente do outro. Aqui eu senti, cada um com uma pergunta, mas com uma ênfase da pergunta diferente. Porque nós somos iguais, mas somos diferentes, graças a Deus. Então, é o grande desafio, é ver os meus amigos, mesmo com toda essa cobrança da gestão em cima da gente, a gente se reinventar e sair da zona de conforto, e amar esse aluno, e estar todo momento se instruindo, para ter novos líderes, para ter alunos líderes. Eu tenho certeza que um de vocês aqui, eu vou estar indo para a feira cultural e vendo de vocês brilhando lá com o livro de literatura. Sabe por quê? Tem um professor assim, que enfrenta o desafio, que tira a aula dela, o momento dela, para fazer um podcast. É difícil. Porque sabe o que fala? Gente, quando você fala assim, professor, dá uma aula, não tem tempo não, meu amigo. Eu tenho que corrigir, eu tenho que dar aula, não dá tempo não. Mas uma aulinha diferente, não posso. Pode levar eles ali no Parque do Curió? Não posso, Parque do Curió, eu vou andar, vou ter cobra, não posso. Nunca pode. É apertado os tempos. O tempo é apertado, o tempo não para. Então, ela tirar a aula dela para fazer um podcast, é ruim, não deu matéria. Deu sim, ela deu lição de vida. E ela está forçando vocês a pesquisarem, a se formarem em outros
Né? Hoje é tecnologia, outros métodos de ensino. Então ela está assim, se reinventando e reinventando uma coisa que não vai parar mais. Porque isso aqui vai ser um sucesso. E vocês têm que replicar. Toda hora na rede social, podcast do Cepra. Aquilo que você falou, achei magnífico. Como é que ele conhece? Conhece. Como é que ninguém conhece? Todo mundo conhece. E quem não conhece, vai conhecer. Eu tenho, são 200 mil visualizações por dia no meu Instagram. Então eu vou colocar lá. Tá? E não tem tantos seguidores não, tem 6 mil seguidores só, sei lá. Mas eu tenho 200 mil visualizações. Então eu preciso que vocês tenham. Vai lá, segue o Douglas, tá, gente? Vai lá, segue, todo mundo seguindo. E todo mundo replicando todos os podcasts. Por quê? Para não parar. Porque se ela for embora do Cepra, a outra vai ter que continuar o legado. Ela não pode deixar o legado. Ela deu uma ideia, vocês abraçaram a ideia, e é para continuar. Você vai ser, e o outro ainda pode ser melhor que o de vocês. Porque o de vocês é piloto, é o mais difícil. É o desafio. Vocês estão no desafio. Ela tirou vocês da zona de conforto. Ela tirou do quadro e botou na prática. Tá? E isso é maravilhoso. Parabéns, professora Babará. Palmas para ela. Esse cara é maluco, mano. A pausa é ideal. Diferente. Acabamos? Eu baixo como é que é? Continua, né? Bora fazer só mais uma pergunta? Bate bola, eu sou ruim de bola, gente. Era melhor de vôlei, de bola, vamos embora. Uma palavra que define a sua missão como educador. Então, essa palavra nem é minha, tá? Aí eu, independente de religião, de fé, até porque eu sou uma coisa louca, tá? Judaísmo, candomblé, catolicismo e evangelho, eu sou de tudo. Então é difícil falar que eu estou na fé. Mas uma palavra minha não vai ser minha, tá? Vai ser amar o próximo como a si mesmo. Tá? Se você amar o próximo, tá excelente. Como a si mesmo. Um professor que te marcou. A professora Joanita, a professora Fátima. Foram duas professoras que me marcaram muito. A Joanita, hoje em memória, que foi minha vizinha, e eu, gente, como eu estudava com 2 anos, Jesus, né? Com 2 anos eu estudava, ela tinha um jardim Gato de Bota, e eu era vizinho do Gato de Botas, então já com 2 anos eu estava lá no Janita, né, estudando no Gato de Bota, e estudo até hoje, acabei de falar, continuo estudando, porque eu estou em outro desafio. Então ela marcou muito, porque ela era visionária, e a Fátima Mesquitela, e a Fátima de História me marcou porque dentro de um colégio particular, né, que eu acabei de falar com vocês, quando saí aqui do Cepra, eu fui para o Senec, fiz aqui a minha primeira e segunda série, lá eu fiz todo o resto da minha vida, até o ensino médio, era a única professora que me representava. Numa escola branca, era eu e a Fátima de Preto. Então assim, e ela dava aquela aula de história, que era no tempo da ditadura ainda, né? Era só cuspe e giz, né? Já era 25 folhas por aula dela, e eu ficava fascinado com a história, né? E foi isso que pode ter me levado para os caminhos que eu fiquei, inclusive, o meu vestibular foi para geografia, né? Mas aí foi federal, eu já estava velho, que eu fiz a faculdade já em outro nível, eu tinha sido contador e tal, eu falei, não dá. É por isso que eu falo, aproveitem, tá, gente? Aproveitem agora. E aí eu tinha que escolher fazer particular para ter tempo, para ser só à noite. Não dá para fazer no fundão, não dá para fazer no UEL, não dá para fazer... Tinha que fazer uma particular, fiz na Unig e fiz história, mas a minha primeira opção foi geografia. Né? Mas depois eu falei assim, não sou apaixonado de história, e acabei fazendo história. E não me arrependi nada. Até porque era esse caso. Né? Mas são duas pessoas que me marcaram. A Joanita fazia projeto, que é o horror do professor, tá? Eu sou coordenador, e quando o coordenador fala assim, ó, gente, tem um projeto aqui da educação, acabou com o professor. Porque ele fala assim, eu tenho que dar aula, corrigir prova, trabalho, fazer diário, ainda tem que fazer projeto, porque os alunos não querem abraçar a causa. Né? Então, a gente tem que abraçar a causa junto. Mas é o que muda.
É um projeto. Esse projeto piloto dela é o que pode mudar cada um de vocês. Tirar a zona de conforto e levar para o prazer. Gente, tem que ter prazer. Eu brinco com as palavras, eu brincava muito na sala dele, né, de prazer, de tesão, mas sabe por quê? Porque é isso que move o mundo. Senão não adianta, amor. Morreu pra vida. Tchau, querido. Eu não, amor. Eu quero ir longe. Abraão, me aguarde. 100 e poucos, tá? E vambora. Eu quero ir na Arca de Noé de novo, tá? Então eu quero ir. E é isso que te faz viver, te faz brilhar, te faz acordar e falar: obrigado, Senhor. E você não sabe se planeja seu dia. Hoje eu tenho que reunião, eu cheguei a ligar para ela dizendo: olha, eu vou ter que mudar o horário, porque à noite, numa resenha, a doutora, ó, vai ter uma reunião com tal pessoa. Eu falei: caraca, eu vou ter que mudar o horário do podcast, ou não vai dar para ir, mas eu gosto de cumprir meus compromissos. Eu consegui mudar o horário da reunião e consegui estar aqui, né? Até porque eu queria muito estar aqui. Eu amo esse ambiente escolar, né? Então eu acho que é isso. É sair da zona de conforto, ter tesão e ter prazer no que você faz. Sempre, tá? O desafio vai te motivar sempre, tá? Então, desafiem-se, tá? Vocês vão vir aí, terceirão, não é isso? Vem o Enem. Aproveitem essa oportunidade. Ai, Douglas, meu estudar é chato. É chato. E é chato com qualquer um. Pode ser com o Douglas, ou com o João, ou com a Joana. Vai ser chato, tá? Porque estudar é chato, gente. Mas tem que estudar. Tem que estudar. Tem que estudar para chegar lá. E quando chegar lá, que é pior, você vai descobrir que tem que estudar mais. Aí quando chegar lá, aí você fala assim: pô, mas tem mestrado, pô, mas tem doutorado, pô, e você não quer parar mais. Aí sim, você entendeu o que é vida. Quando você não quer parar mais e quer descobrir como ajudar o próximo, que eu falei que é amar o próximo, que essa palavra para mim da vida, tá? É amar o próximo como a si mesmo, é a palavra para minha vida, é servir. Nós viemos para servir, tá? E isso não tem nada a ver com fé, não. Tem a ver com o ser humano. As pessoas podem amar as redes sociais, podem amar o celular, o mundo digital, mas eu tenho que amar o meu irmão do meu lado. Eu tenho que amar quem está aqui do lado. Eu tenho que amar, eu tenho que respeitar, tá? Menos ódio e mais amor. Então, é isso aí. Um momento engraçado em sala de aula em uma palavra. Falei, né? Eu dando aula de café e meu amigo ali teve uma garrafa de uísque. Né? Não mostrem, não filmem o amiguinho. E por último... Fomos parar na direção? Fomos, paramos na direção. Mas foi de boa, né? E por último, se não fosse professor, seria o quê? Professor. Então chegamos ao fim, muito obrigada. Chegamos, até bateu, ó. Fim, certinho. O professor né, bate sinal na hora. The end. Muito obrigado. Desculpa falar demais, tá, gente? Nós somos humanos. Foi um privilégio ter você aqui. Não, o privilégio foi meu. Você pode ter certeza que entrar nessa escola traz recordações assim, de primeira série, né? Traz recordações de novo de sala de aula. Continuo na coordenação, mas não estou mais em sala de aula. O que para mim é uma ruptura, juro. Amo dar aula. Mas eu tive que fazer uma opção. Eu optei por estar na saúde, então é uma opção minha, tive que sair da escola. E o privilégio é todo meu. E eu espero que vocês tragam pessoas magníficas e se tornem magníficos. Porque todo mundo é magnífico numa área. Todo mundo tem uma habilidade diferente da outra. Ninguém é igual e todo mundo é igual. Então assim, brilhem, vai, desafie, não tem limite. Eu falei, quem tem limite é o município e a geografia da auto-história. Então eu não tenho limite. Tá? Vou agradecer ao professor Douglas.